estou no metrô. Bem-vindas a mais um vlog aqui no canal. O tema do vídeo de hoje é conselhos sobre os santos. Mas antes dos nossos conselhos sobre os nossos queridos intercessores, os santos, teremos uma mudança radical. Eu surtei, que não tem como falar outra coisa. Tô checando se eu tô no lugar certo do metrô, mas eu tô assim. Tô. Eu surtei e vou cortar meu cabelo. Chanel. A última vez que eu tive um cabelinho Chanel, eu devia ter, acho que uns 12, 13 anos, por aí. Não mais que isso. E chegou o dia de mudar. Dizem que quando grandes mudanças acontecem na nossa vida, normalmente a gente quer que algo externo simbolize isso também. E ano passado foi um ano de muitas mudanças, então chegou o momento. Eu tô muito ansiosa, tô com muito medo de não ficar bom também, porque afinal eu não me vejo assim há muito tempo. Mas o que tá me confortando é que estamos na quaresma e eu encontrei uma causa muito bonita para ajudar. O meu cabelo, que está enorme, ele vai para uma casa uma instituição onde fazem perucas para meninas com câncer. Então, assim, gostando ou não, eu já estou muito feliz. E eu sou muito vaidosa, eu gosto de me cuidar, de estar sempre arrumada. E eu vim também nessa situação, a oportunidade perfeita, até porque estamos na quaresma, né? Para tirar um pouquinho esse meu lado de campo, sabe? E fazer algo pro outro, ainda que interfira muito em mim, porque meu cabelo é minha autoestima. Quando meu cabelo tá bom, eu tô me sentindo a mais linda do mundo. Mas em contrapartida, quando meu cabelo tá feio, eu me sinto muito mal. Então assim, não sei o que vai vir daí. Eu sei que eu estou indo agora pro West Village e é pertinho, mas eu não queria ir andando, então vou pegar o metrô. E depois teremos o nosso tema de hoje, Conselho dos Santos, um conselho valioso e bom que vocês vão aprender também sobre alguns santos. Então, para as meninas que estão aqui e não conhecem nada sobre os santos, não sabem do que eu tô falando, esse vídeo vai ajudar muito. Inclusive, quando eu fiz o roteiro, eu pensei assim, o que eu, Jennifer, gostaria de ouvir quando eu ainda nada sabia sobre a vida dos santos e sobre eles. Então, é isso. Gente, eu tô muito ansiosa. E com muito medo, mas muito feliz. Enfim, um misto de sensações. Vamos, que eu acho que chegou. Já no salão, ó, tô exportando um vídeo pro YouTube, vídeo da quaresma. Tomando um café, esperando o Thiago. Últimos momentos com o cabelo grande. Preparada, não? Meu coração tá acelerado. Só cabelo, parece. Bora? Vai. Meu Deus, Thiago! Não acredito! Meu cabelinho! Deus! Vamos! Arrasou. Só operar.
besties, já aqui sentadinha com vocês para começarmos o tema de hoje, que é Conselho dos Santos. Estou ainda me acostumando com esse tiquinho de cabelo. Tô estranhando, mas também tô amando. E eu amei esse formato dele, assim, bem bolinha, sabe? Vou ter que comprar um mousse que o Thiago usou no meu cabelo, inclusive fica a indicação para as meninas que estão vindo para Nova York e querem um salão que tenham profissionais brasileiros, porque não adianta, nós somos muito bons em tudo que se refere à beleza. Esse salão atende muitas americanas, mas, se eu não me engano, quase todos os profissionais lá são brasileiros. Então tem manicure brasileira, tem massagista brasileira, os cabeleireiros são brasileiros. Acho que não tem nenhum cabeleireiro que não seja brasileiro. E eles arrasam. Claramente o Thiago, que faz meu cabelo, é maravilhoso. Ele é o único Thiago lá, Thiago Ângelo. Então, marquem com ele, porque ele é, assim, sensacional. Tanto que confiei nas mãos dele uma mudança radical. Enfim, vamos ao tema de hoje, Conselho dos Santos. Para as meninas que não sabem nada sobre esse tema, vocês já vão sair daqui sabendo muita coisa. Sabendo sobre a vida dos santos, o que é um santo de devoção. Para as meninas que ainda não têm um santo de devoção, talvez vocês saiam daqui com um, porque eu vou trazer aqui algumas histórias que me inspiram muito, que me alegram muito toda vez que eu me inclino sobre elas. Enfim, e vamos também falar um pouquinho da Igreja Católica com relação a essa tradição da devoção dos santos, tá bom? Então vamos começar. E eu resolvi escolher exatamente esse nome como título do nosso tema de hoje, que é Conselho dos Santos, e não só, por exemplo, como escolher um santo de devoção, porque a gente tem uma ideia muito errada sobre conselhos de modo geral. Provavelmente vocês já ouviram, já até falaram, assim como eu, um ditado popular que diz assim: se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. Mas na verdade a Bíblia vai totalmente contra isso e nos mostra que conselhos são sim muito bons. Conselho é uma palavra que vem do latim e significa deliberar juntos, que é olhar para uma situação, olhar para alguma coisa de alguém e ver mais longe do que nós. E desde os tempos bíblicos, pedir conselho era sinônimo de sabedoria. E duas passagens em Provérbios eu trouxe aqui para vocês. A primeira no 11:14, que diz assim: onde não há conselho, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. E no 15:22 diz assim: os planos fracassam onde não há conselho, mas se realizam quando há muitos conselheiros. Ou seja, aqui a Bíblia nos atenta para duas coisas. A primeira é que não é bom que fiquemos só, né? Porque para a gente ter um conselho a gente precisa ter alguém. E a segunda é que conselhos são sim muito bons e são até necessários. O problema é que muitas vezes a gente recebe ou pede conselho das pessoas erradas. Então, por que não ser aconselhado por aqueles que são porta de santidade e inspiração de santidade que a Igreja Católica mesmo nos oferece? E na espiritualidade católica existe esse algo chamado santo de devoção. Inclusive fica aqui um livro muito legal para quem quer mergulhar mais nesse tema, que a luz está caindo agora, que é um livro de São Francisco de Sales, um santo que tem muitos livros, inclusive maravilhosos. Ele que tem muitos livros? Acho que sim. Mas esse livro é muito legal, que se chama Introdução à Vida Devota, Filoteia. É maravilhoso, um dos primeiros livros que eu li assim sobre os santos, e eu não me arrependo de ter iniciado logo com esse. Resumindo para vocês, a gente não escolhe um santo de devoção por pura afinidade. Também, óbvio, né? Às vezes tem de fato uma afinidade, mas a gente vê naquele santo talvez uma virtude que nos falta, um pecado que a gente ainda não conseguiu vencer e que aquele santo já conseguiu. Alguns se apresentam por uma questão familiar, então muitas pessoas da sua família, você acompanhou a devoção por um santo e você também acabou criando essa devoção até sem mesmo notar. E às vezes em sonho, um filme, um livro. Você ganhou um livro e às vezes aqui você assistiu um vídeo no YouTube e a história talvez de algum desses santos, ou quando eu citar o nome de algum deles, vai te trazer uma coisinha quando eu contar a história deles. E enfim, então basicamente eu quero que vocês fiquem bem atentas a cada um desses santos que eu trouxe aqui. E eu acho lindo, e eu quero
colocar aqui logo no começo do tema, que a Igreja Católica, ela educa a nossa alma de uma forma muito bonita. As pessoas não odeiam a Igreja Católica, elas odeiam o que elas acreditam que a Igreja Católica é. Porque não tem como você conhecer a Igreja Católica e sair por aí falando besteira. Se você saiu por aí falando besteira ou tá vendo alguém fazendo isso, acredite, essa pessoa não sabe o que a Igreja Católica é. E basicamente a Igreja Católica, sobre a devoção dos santos, ela educa a nossa alma de uma forma muito bonita. Ela coloca lá para a gente lembrar que é possível, é uma porta, os santos, né, são uma porta à santidade muito bonita. Vocês conseguem compreender o quanto a Igreja Católica nos observa profundamente? Porque sabendo o quanto nós somos visuais, coloca na Igreja tudo que nos leva ao alto. Né? Tanto não à toa, muitas pessoas em suas viagens, até pessoas não católicas, pessoas de outras religiões, em suas viagens para Nova York, por exemplo, ou enfim, para a Itália, param em igrejas, e igrejas católicas são, como fala, pontos turísticos. Por quê? Porque ali te remete ao alto, é quase como um lugar suspenso no meio da rotina, da correria, do caos, de tantos problemas, de tantas notícias ruins. A igreja é apontando o tempo inteiro para o céu, para a terra prometida, já que a gente está na quaresma ainda. E isso é muito bonito, né? Então, não à toa a gente chega numa igreja e ela às vezes é muito grande, a gente se sente pequenininho, porque nós somos pequenos diante da presença de Deus, de fato. A gente olha aquilo tudo e a gente tem que olhar para cima, tem que olhar para Deus. Então, assim, tudo é muito pensado, tudo tem um cuidado e um amor muito grande. Então, da próxima vez que alguém falar para você, não, que os católicos são, como fala? Idólatras, eles adoram imagens. Não, na verdade, os católicos, eles nos trazem isso para que a gente lembre, e tudo ali aponta para Jesus, não para os santos em si. E se alguém falar, mas não é necessário, é tão necessário que Jesus se fez homem, concreto, para que a gente tivesse uma imagem. Então, é sim muito necessário. Ele tomou rosto, corpo, história, ele criou templos, construiu a arte sacra, preservou imagens vitrais, ícones, esculturas, e tudo isso não foi um mero enfeite, não foi algo para a gente falar, nossa, que bonitinho, é uma pedagogia espiritual. Porque rezar nem sempre é fácil. Vocês acham que às vezes eu também, quando estou rezando o terço, o rosário inteiro, a gente não tem esse momento assim onde a gente começa a pensar nas contas, até no que não devia, né? Vem pensamentos impróprios. Então, assim, olhem que amor. A igreja nos remete ao alto. Você ter na sua casa a imagem de um santo, a Sagrada Família, ou a imagem de São José dormindo, é algo concreto, porque o ser humano, ele é muito visual. E isso, de algum modo, nos tira um pouco do automático e faz com que o seu corpo, a sua mente, você mostra, né, para si, olha, agora é um momento importante, agora é o momento de silenciar. A igreja faz isso, né? As pessoas estão lá nas suas viagens e brincando e comendo, mas quando entram na igreja, ainda que não sejam católicas, nossa, né, às vezes até a respiração vem um pouco mais pesada, mais densa. A arte ali, as imagens, elas estão sempre apontando. Nossa Senhora normalmente está olhando para Jesus. Os santos estão sempre com uma feição, podem reparar, mais fechada, né? E tudo aquilo não é uma tristeza, não é algo duro. Na verdade é para que a gente se lembre, tem algo maior acontecendo, não o santo em si, mas algo nos chama, algo te chama. Então não, nunca a igreja nos deu as imagens, os santos para substituir a Deus. Pelo contrário, a igreja nos dá tudo isso para nos levar a Deus. E a adoração que a igreja chama de latria, ela é somente a Deus. Então, o que a igreja presta aos santos? Uma veneração, que diferente da latria se chama dulia. E Nossa Senhora, de modo especial e particular, recebe outra que é chamada hiperdulia. Ai, Jennifer, por que Nossa Senhora recebe algo de modo especial? Justamente por essa proximidade com Cristo. Mas não que ela seja maior que ele, é só pela proximidade de fato. Então a gente tem a latria, dulia e hiperdulia, e a separação dessas três.
Mas em todos os casos a lógica é a mesma. Então os santos nunca são o foco. Eles não são e nunca serão o destino final dessa devoção. E aí, quando vocês talvez já tenham visto as não católicas, né? Ou talvez vejam, enfim, uma pessoa se prostrando diante de uma imagem, eu já ouvi algo assim. Ai, nossa, se prostrando diante de uma imagem que quebra, que é oca. Mas a gente não está adorando a madeira, o gesso que ali se encontra. A gente está venerando o que está por trás daquilo, o que aquilo representa. Uma seta para Jesus. A santidade é possível. E muitas vezes, quando a gente tem esse santo de devoção, e aí você ali encontra seu santo de devoção, existe uma oração para esse santo. Algumas pessoas nem têm esse santo de devoção especificamente, mas têm afinidades com alguns santos, pedem por alguns santos, e por isso também que eu vou trazer aqui para que vocês possam entender, né, essa questão de pedir e o que pedir para certos santos. Vou começar pelo santo São Francisco de Sales, que é um santo que ficou conhecido pela doçura. Eu gosto muito de São Francisco de Sales, como eu disse, os livros dele assim, são sensacionais. E a doçura na época dele era uma época muito difícil. Na verdade, era algo muito difícil. Então, doçura não era muito o foco na religião. E o livro que eu indiquei a vocês, Introdução à Vida Devota, Filoteia, de São Francisco de Sales, foi um livro que marcou muito, porque naquela época a espiritualidade era muito reservada aos monges, aos religiosos. Ele tirou isso de campo e foi levando a outras pessoas de modo quase que paternal. Ele escreveu para pessoas normais, que trabalhavam, que tinham seus desafios, que tinham suas dúvidas. E eu trouxe uma frase que eu amo desse livro, que é assim: a devoção ela não destrói nada, ela apenas aperfeiçoa tudo. Um dos conselhos assim bem marcantes de São Francisco de Sales, ele me conforta muito, me consola muito, é sobre a paciência. A gente já teve um vídeo aqui no canal sobre a paciência, e é um dos conselhos mais profundos dele, é sobre ter paciência conosco. Porque normalmente a gente entende que paciência é para ter com o outro, mas ele não, ele traz isso para perto. E ele diz isso, ele diz que uma das maiores ilusões, na verdade, da vida espiritual é a gente querer ser santo de uma vez, porque aí a gente se frustra. Então, hoje você tem esse ímpeto, talvez, por estar me ouvindo, ou por, enfim, ter uma conversa com o seu diretor espiritual, ter conhecido um centro da obra, não sei. E a gente tem esse ímpeto, nossa, eu quero virar santo agora, já. E quando vem os desafios, porque vem, né, nós somos seres humanos, a gente sente que fracassa e isso nos dá um pesar muito grande. E São Francisco de Sales, ele traz essa paciência para perto, tenha paciência consigo. E é uma frase dele que diz assim: tenha paciência com todas as coisas, mas sobretudo consigo. É alguma coisa assim. E eu acho muito consolador, porque, por exemplo, na Quaresma, a gente começa com todo o gás. E aí a gente um dia não acorda, no outro fica muito cansada, perde o momento da oração, termina um dia sem rezar. E isso tudo vai nos frustrando, a gente vai vendo o quanto nós somos falhos e isso vai nos machucando. E aí São Francisco de Sales vem e fala: não, recomece, sempre. Tenha paciência com você. Vamos lá, de novo. Isso é muito bonito e consolador também. E pra gente ir para o próximo santo, eu queria terminar com algo que ele dizia que tem tudo a ver com essa paciência próxima. Que é assim: a tua miséria, na verdade, ela não pode te desanimar. Pelo contrário, é o pedestal onde Deus coloca a sua graça. Então, na verdade, o que ele diz, esse seu pecado, essas suas mazelas, não se desanime diante delas. Deus vai pôr a graça justo aí. E por que tem esse aí? Lindo, né? Enfim, então tudo começa, né, na nossa humildade. E agora vamos para o segundo santo, que é Santa Teresa d'Ávila. E essa santa também tem assim um conselho que atravessa séculos. E ela ficou muito conhecida porque reformou o Carmelo. Ela enfrentou perseguições, incompreensões e também dificuldades enormes. E mesmo assim ela escreveu uma das frases mais importantes, talvez, e também com certeza uma das mais conhecidas da história, que diz assim: nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, Deus não muda. Inclusive eu tenho uma tatuagem que diz exatamente isso. Então, basicamente, em outras palavras, ela diz: tudo que te perturba hoje, amanhã é uma lembrança.
mas Deus permanece. O nosso terceiro santo que eu trouxe para esse vídeo, não poderia deixar de trazê-lo, é o Santo São José, né? Que, enfim, ele é um dos santos mais silenciosos da história, se não for o mais. E é justamente aqui que ele nos ensina, no silêncio. São José, ele quase não fala nas escrituras. Nenhuma frase dele sequer foi registrada no Evangelho. E o que isso nos ensina sobre uma fidelidade silenciosa, que é tão difícil hoje em dia? E que talvez o maior conselho possa estar no silêncio. Agora, eu tô gravando esse vídeo, vocês vão assistir, já não estaremos mais. Mas agora estamos fazendo a novena de São José lá no Daily. E nesse momento eu penso muito assim que hoje em dia as pessoas, elas gostam de falar alto, admiram quem se impõe demais, quem tem muitas opiniões. Em contrapartida, Jesus escolheu como seu pai adotivo um homem extremamente silencioso e humilde. Deus confiou a ele algo muito importante, Jesus e Maria. E por que isso, né? Eu fico me questionando assim. Talvez porque a maior das grandezas, ela não precisa ser anunciada. E se ela está sendo, talvez nem seja, né, uma grandeza. São José, assim, me toca profundamente. É um santo que veio na minha vida através da minha família. Meu avô era extremamente devoto de São José. E a filha dele se tornou também. E minha tia, e eu fico pensando assim... Quantas vezes São José não apareceu para mim de inúmeras maneiras. Inclusive, acho que daria para eu fazer um vídeo aqui só sobre São José. Se vocês quiserem, eu até faço. Mas, enfim. Então, vamos para o próximo. O próximo santo, não poderia deixar de trazê-lo, Santo Agostinho. Inclusive, um livro maravilhoso dele é Confissões de Santo Agostinho. Mas se você nunca leu nenhum livro dos santos, eu não aconselho começar por ele, porque ele é bem denso. E Santo Agostinho, ele estava sempre muito debruçado sobre os seus pecados, indo totalmente contrário ao que a gente sabe que é a santidade. E podemos afirmar que Santo Agostinho, de fato, tinha muita dificuldade com a castidade, por exemplo, tinha uma ambição muito grande também, e tinha outras questões, e esse livro dele, inclusive, traz tudo disso. E ele percebe que ele precisava mudar a vida dele. Frase muito bonita do livro dele diz assim: Fizeste-nos para ti, Senhor, e o nosso coração permanece inquieto enquanto não repousa em ti. Então, às vezes, a gente fica com o nosso coração tão inquieto e é justamente por isso. Talvez vocês estejam já se identificando. E a história de Agostinho, ela lembra algo muito humano, né? Porque quantas de nós... temos que lidar com a castidade, temos que pensar na castidade, inclusive no casamento, temos que aprender sobre elas, sobre esses modos, né, sobre essas vertentes da castidade. Ou temos uma ambição muito grande, eu aqui em Nova York vejo muito disso. Então, assim, de fato, o Santo Agostinho, ele nos traz essa humanidade. Um outro ponto também que traz muita humanidade é que muitas das vezes a gente percorre caminhos muito longos, assim como Santo Agostinho, para depois ver que era muito mais fácil, que o caminho era retinho, era Jesus. Outro santo muito importante da Igreja Católica, São José Maria, fundou a Opus Dei e trouxe para nós, nos deu de presente, principalmente para nós mais modernos, assim, digamos, para essa espiritualidade moderna, né? A oração que nunca acaba. E ele diz assim: ou sabemos encontrar o Senhor na vida cotidiana, ou nunca o encontraremos. E a santidade para ele não era fugir do mundo, na verdade era encontrar Jesus no meio do caos. Ele nos ensina isso muito bem. A Opus Dei definitivamente foi o que salvou a mim na espiritualidade, porque me trouxe uma ideia totalmente diferente e de fato ali foi minha conversão de alma. O nosso próximo santo, Catarina de Sena, uma jovem leiga, sem formação acadêmica, mas que tem muito a nos ensinar. E Santa Catarina de Sena, ela foi muito, muito importante para a Igreja Católica. Ela aconselhava papas, inclusive ela ajudou a trazer o papado de volta a Roma. E mesmo assim, uma das frases mais famosas dela continua sendo extremamente pessoal, que diz assim: seja quem Deus quis que você fosse, e você colocará fogo no mundo. Ou seja, a santidade para Santa Catarina de Sena não era copiar alguém, era ser você. Porque sendo você, você coloca fogo no mundo. E para ela, esse sim
é o chamado único que Deus tem para nossa alma. Então, se você está sendo você, já é o seu chamado único para sua alma, ainda que você não saiba disso. Santa Rita de Cássia. Santa Rita de Cássia, ela é conhecida como a Santa das Causas Impossíveis, não à toa, porque sua vida foi muito difícil. Ela conviveu com um homem agressivo, perdeu esse homem, perdeu também os seus filhos, enfrentou muitas dores mesmo ao longo da sua vida, mas ela nunca perdeu o essencial, que é a confiança em Deus. E a santidade de Santa Rita de Cássia nos lembra algo muito profundo, que talvez a sua santidade não venha de algo confortável ou bom. Talvez ela venha do oposto disso. Terminando, eu queria trazer também a Santa Joana d'Arc, que era uma camponesa simples, uma adolescente, mas que sentiu que Deus a chamava para algo quase Santa Rita de Cássia, impossível, que era simplesmente libertar a França durante uma guerra. E ela morreu muito jovem, mas liderou exércitos, né? Teve à frente ali de momentos muito importantes, muito, como que diz? De muita adrenalina mesmo, imaginem. Fez algo surpreendente. E diante dessa vida tão surpreendente, cheia de adrenalina, no final da vida, antes de morrer, ela declarou: tudo que eu fiz por Deus. Ela nos ensina também, é muito bonito, porque ela nos ensina que muitas vezes a santidade é obedecer a Deus por mais que ninguém entenda. Porque imagina uma jovem camponesa simplesmente entrando em algo revolucionário, né? Algo que custou inclusive a vida dela, e que talvez muitas pessoas naquele momento, quando ela tomou essa decisão, já tinham essa ideia de que culminaria nisso. Indo para a nossa penúltima santa, Santa Teresinha do Menino Jesus, uma santa que acredito que tenha tomado um boom aí, né, nos últimos tempos. Uma frase dela também ficou muito famosa. E ela é uma santa que nos ensina, diferente de Santa Joana d'Arc, que a gente fala de algo tão extraordinário, ela nos ensina algo mais comum. Porque ela nunca fez grandes coisas aos olhos do mundo. Ela estava escondida em um convento carmelita, morreu muito jovem, com 24 anos, mas, de fato, assim, teve uma perseverança e um amor que nos encanta. E ela é muito conhecida pelo caminho da pequena via. E a vida e momentos dela também nos aproximam muito de Deus, como, por exemplo, quando ela ficava lá tentando adorar Jesus, mas ela ficava tão entediada que ela contava, assim, os azulejinhos, sabe? E ela disse algo também que tem muito a nos ensinar, que é assim: no coração da igreja eu serei o amor. E a nossa vida muitas vezes é assim, né? Não é feita de coisas tão revolucionárias, tão, assim, cinematográficas. É muito comum, mas se é feito com amor, Santa Teresinha tem algo a nos ensinar. Por último, uma santa que eu já tanto citei aqui, que eu não poderia deixar de trazer nesse vídeo, que é Santa Edith Stein. Amo as frases dela, ela era uma filósofa, assim, para ninguém pôr defeitos, e eu sou suspeita para falar, mas ela de fato era uma filósofa brilhante, e ela buscou a verdade durante anos na filosofia. Depois da sua conversão, ela se tornou carmelita e adotou o nome Santa Teresa Benedita da Cruz. E olhem que curioso, Santa Edith foi presa num campo de concentração muito conhecido, Auschwitz, né, que inclusive tem um livro, fica mais uma indicação, esse vídeo também tem várias indicações de livros, né? Não era minha intenção, mas acabou que eu tô falando com vocês e lembrando de alguns livros que eu li, que se chama Em Busca de Sentido, escrito por um psiquiatra, não é por um santo, mas é um psiquiatra, é um livro muito, muito bom. E ele fala também sobre... ignorem os barulhos de cadeiras arrastando, que aqui fica, de fato, muita gente trabalhando, estudando, tendo reuniões. Inclusive, eu tenho muitas reuniões aqui. Mas, enfim, ele fala sobre a adaptação do ser humano a tudo. E isso me marcou muito no livro, mas ele também fala, obviamente, sobre várias outras coisas. E esse é um campo de concentração que ficou muito conhecido. E a vida de Santa Edith é uma vida muito poderosa, é um testemunho muito poderoso. E nos traz essa ideia da coragem de seguir até o fim. E, Jennifer, por que você está falando tudo isso? Para além da vontade de que vocês conheçam mais os santos, queria que vocês agora analisassem. Olha quantas histórias diferentes, séculos diferentes, pensamentos diferentes, ensinamentos diferentes, mas todos eles chegam no mesmo resultado. Deus vale a pena. A santidade é possível
independente da sua vida, da minha vida, dos seus desafios, dos meus desafios, das suas dúvidas, das minhas dúvidas, das nossas mazelas. Definitivamente, mudei vocês um pouquinho de lugar pra gente encerrar. Eu tenho certeza que o problema da nossa geração não é a falta de informação. Acredito até que a gente tenha informação demais, conselhos demais, mas muitas vezes nos aconselhamos nos lugares, nas coisas erradas. Os santos, sejam os que eu citei aqui, os que eu não citei, porque são muitos, né? Teria que fazer assim, vários vídeos pra gente falar sobre todos, inclusive aqui eu resumi bastante, né? Eu até fiquei olhando bastante pra cá porque, por exemplo, Santa Rita de Cássia, eu quero falar sobre várias coisas, sobre o machucado dela, mas enfim, né? Que cheirava mal. E aí a gente pensa, sei lá, enfim, cada santo a gente tem muitos detalhes para falar, mas senão o vídeo ficaria muito longo e eu não quero ser prolixa também. Até porque eu sei que, enfim, um vídeo muito, muito longo não seria muito legal para vocês assistirem, talvez. Mas, enfim, eu não querendo ser prolixa e sendo totalmente prolixa. Mas eu queria sempre, talvez em vários momentos eu faça isso, né? Trazer em temas diferentes um santo para que vocês possam se debruçar sobre eles, ouvir sobre eles, é muito bom, causa essa identificação, faz com que a santidade seja um pouco mais próxima. Em alguns momentos não, né? Porque, por exemplo, Santa Joana d'Arc traz esse revolucionário, mas aí quando a gente vê Santa Teresinha, a gente vê com mais proximidade, Santo Agostinho, com tantos pecados, a gente vê com mais proximidade. E essa era a ideia, né? E eu espero que algum deles, e se sim, me contem nos comentários, tenham tocado o coração de vocês. A santidade, ela é possível, ela não é confortável de fato, mas ela é possível. Ela foi possível na vida de tantas pessoas. E é possível na nossa. Foi possível, por exemplo, em um santo que eu não citei aqui, que é Carlos Acutis, né, da nossa geração. E a gente pode dizer isso, né? Que, enfim, pode nascer um novo Carlos Acutis amanhã, né? No sentido que eu tô querendo dizer que, assim, a santidade tá aí. Pra mim, pra você, é só a gente escolher por ela, olhar pra ela, se debruçar, se inclinar. Os santos são exatamente isso. Finalizando, pessoas que chegaram lá. E é por isso que a Igreja Católica devolve o nosso olhar para eles. Não por uma latria, que agora vocês já sabem, mas por uma veneração de fato. Enfim, besties, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Quem sabe até ter saído com santos de devoção. E agora eu estou indo pra casa com esse tiquinho de cabelo. Eu saí de casa com muito cabelo e eu tô voltando só com isso aqui de cabelo. Mas muito feliz. Beijo. Até semana que vem.